Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou começando aqui mais um episódio do programa Personal Senior. Esse programa que tem como objetivo entregar diversos conteúdos relevantes para o profissional de educação física que deseja ter um faturamento de 10 mil por mês sendo personal trainer de idosos. É isso aí, esse é o grande objetivo aqui dessas lives e desse programa que eu estou começando aqui com vocês. Eu sou o Guilherme e nesse vídeo de hoje, nessa live, eu quero responder a seguinte pergunta: será que a organização financeira pode me ajudar a chegar nesse faturamento de 10 mil por mês? Será, gente? Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria perguntar para vocês se vocês já deram uma passada na nossa página, se já visualizaram os outros conteúdos que a gente tem aqui, tá? Porque, gente, é muito importante que vocês assistam os vídeos, né? Compartilhem aqueles assuntos que daqui a pouco são interessantes, né? Compartilhem com outros colegas de profissão. É importante que vocês curtam, que vocês escrevam, deixam dúvidas que vocês tenham, porque todo esse tipo de interação nos traz aí maiores possibilidades também de continuar criando, né, e publicando conteúdos que são importantes para todos nós, né? Então é muito importante a participação de todos vocês aí na página da Ativa Clube. Então, conto com todos vocês aí. Muito bem. Vocês já me ouviram já me ouviram falar bastante aqui na página sobre organização, né? Muitas vezes essa organização ela está relacionada à questão de tempo, né? Já falei muitas vezes sobre isso. Outras vezes também ela tem uma relação com a questão financeira, e é o tema que eu vou explorar um pouco mais hoje, tá? Em relação ao tempo, eu já falei algumas vezes, né, que quanto mais organizado é o personal trainer, mais tempo vai sobrar para ele gerenciar a própria carreira, né? Para pensar em estratégias, para daqui a pouco ele ter tempo para pesquisar mais e se qualificar, para fazer cursos, para ele poder descansar e ter um rendimento melhor no outro dia, né? Para ele poder prescrever de maneira mais adequada e com mais calma o treino dos seus alunos e por aí vai, né? Agora, quando eu me refiro à questão de organização financeira, a vantagem para o personal é que ele vai ter uma ideia muito mais clara do que é o lucro que ele tem, né? O lucro líquido que ele tem. E também do, vai ter uma ideia dos recursos que ele vai ter para poder investir na carreira dele. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante aqui no vídeo, tá? Por isso, a importância, né, de ter uma organização do nosso trabalho como person. Com essas características, o personal ele se torna muito mais profissional. E se ele entrega mais profissionalismo para os clientes dele, mais valorizado ele vai ser. Então, ainda com essas características, se torna mais importante ainda ser um personal organizado. Dá um exemplo para vocês. Por exemplo, na questão da avaliação física. Se eu tenho uma avaliação física que é organizada, é estruturada, eu vou conseguir entregar as informações que o meu aluno realmente precisa. Ou seja, se daqui a pouco eu tenho um aluno que é fragilizado, um idoso fragilizado. Só que a minha avaliação física eu costumo fazer da mesma maneira sempre. Eu faço composição corporal, né? Eu faço alguns testes. Será que vai adiantar eu fazer composição corporal
para um idoso que é fragilizado? Será que é esse realmente o objetivo dele? Então eu tenho que ter isso organizado, né? Eu tenho, obviamente, um padrão de avaliação, alguns testes, alguns tipos de avaliação que eu realmente faço, né? Mas dependendo do aluno, eu vou estruturar, vou fazer de uma maneira ou de outra. Em relação ao treino, para eu ter um treino mais organizado, eu preciso ter um planejamento mais longo dele. Afinal, o meu aluno tem um objetivo específico. E é em cima desse objetivo específico que eu vou fazer esse planejamento de treino. Então eu tenho nada mais do que uma periodização. Tendo uma periodização, eu consigo melhores resultados com o meu aluno, sem sobrecarregar ele, né? E também eu consigo ganhar mais tempo no meu dia a dia. Porque quando eu for prescrever os exercícios, eu já vou saber exatamente em que fase do treino que eu estou com ele e o que eu devo fazer. Então fica muito mais prático para eu simplesmente selecionar aquilo que o aluno deve fazer no dia. Outra situação importante, gente, são as tarefas do dia, né? Eu dei alguns exemplos já aqui em outras lives, né? Que no meu escritório, por exemplo, o meu escritório é cercado de quadros, né? De murais, assim, em toda a sala. Então, um mural, eu tenho a organização do ano, ou seja, aquelas datas importantes que eu não posso esquecer, estão anotadas lá. Então, cada vez que eu entro no meu escritório, eu olho o que eu anotei, né, para eu não me esquecer. Se é uma data importante, né, eu tenho que daqui a pouco, é o dia do advogado. Eu tenho um aluno que é advogado, eu vou lá e vou mandar uma mensagem para ele. Parece uma coisa muito pequena, só que isso faz diferença, principalmente para o aluno idoso. Hoje é o aniversário do seu João. Vou lá, eu lembrei no meu quadro lá que eu tinha anotado, mandou uma mensagem para ele. São essas coisas aí que a gente começa começa a qualificar ainda mais o nosso trabalho, né? Eu tenho também um mural com a organização mensal. O que eu tenho para fazer naquele mês, né? De tarefas. Além disso, o que eu tenho, qual é o mesociclo, a organização de treino dos meus alunos naquele mês. A dona Joana, ela está na fase onde eu vou dar uma ênfase na força muscular. A Adriana não, ela trabalha mais agora nesse momento a flexibilidade. Então eu tenho tudo organizado para eu não me perder. E eu não simplesmente fazer treino por fazer. Ou seja, passar um, um tipo de treino que não tem nenhuma relevância para o meu aluno. Afinal, quando eu prescrevo um treino, eu prescrevo de maneira direcionada, né? Eu pretendo sempre ter uma progressão de treino. Mas para isso, para ter essa progressão, eu preciso ter tudo organizado. A sequência do meu treino, aonde que eu vou progredir em relação à intensidade, aonde que eu vou trabalhar daqui a pouco um pouco mais de capacidade aeróbica, um pouco mais de flexibilidade, tem que ter tudo organizado, senão vira bagunça, senão eu nem sei o que eu estou fazendo, né? E obviamente que eu não consigo gravar aqui na cabeça, memorizar, porque eu tenho vários alunos e cada um deles está numa fase específica de treino. Então, importante ter essa organização mensal, né, de treino de cada aluno que eu tenho, certo? Se eu tenho daqui a pouco alguma tarefa no mês, tem um evento que eu vou participar, que eu vou criar para os meus alunos, já está tudo prescrito lá. No início do ano eu cheguei, fiz um planejamento, organizei tudo, tenho tudo organizado lá, tudo planejado. Eu tenho um outro mural que são as tarefas da semana. E aí eu coloco lá, o que eu tenho de tarefa para essa semana que está começando. Eu escrevo tudo lá. E aí eu ponho numa ordem de importância, de urgência, né? Então toda vez que eu cumpro uma tarefa, eu risco ela do quadro e vou para a tarefa seguinte. Então com isso, com essa organização, eu consigo ganhar muito tempo. E eu não esqueço de nada, porque está tudo registrado. Gente, eu também tenho anotado os custos que eu tenho, né? Em todas essas etapas daqui a pouco do mês ou do ano. Então tem tudo registrado lá.
Uma outra situação que me faz pensar muito nessa questão de organização é em relação ao futuro. Pensem comigo, como é que as pessoas normalmente se organizam financeiramente, né, em relação ao futuro delas? As pessoas que são assalariadas, que têm salário fixo, CLT, enfim, elas têm algumas garantias, né? Como o fundo de garantia, né? Seguro-desemprego. Outra vantagem é que elas não têm a necessidade de estar controlando, né, os próprios impostos, tributos que ela tem. Né? Isso é a empresa que faz. No caso do empregado, né, de carteira assinada, a contribuição dele, por exemplo, é descontada diretamente na folha de pagamento. Então facilita muito, né? E depois disso, quando ela está pensando no futuro, ela já pode também investir agora, nesse momento, em algumas situações, né? Por exemplo, pode investir na poupança, CDB, pode investir em imóveis, enfim, atualmente tem uma série aí de opções que ela pode daqui a pouco optar. E o personal, né? Quando a gente pensa no personal, no profissional que é autônomo, como é que ele pode fazer isso? Não tem uma empresa por trás que vai fazer toda essa organização, né? Então, por isso que eu falo que o personal trainer é a sua própria empresa, né? Uma empresa tem vários setores, né? E os setores trabalham em conjunto daquele objetivo. O personal trainer não, ele é a sua própria empresa. Então, ele tem que administrar todos os setores, tá? É claro que daqui a pouco, dependendo do nível que a pessoa se encontra, ela pode ter uma pessoa, um auxiliar, né? Eu já tive uma pessoa que me ajudava com a questão de pagamento dos alunos, me ajudou também na questão de organização dos horários, recebia ligações, respondia e-mail, enfim, já tive por um tempo isso, tá? Mas, daí, claro, é um custo a mais que vocês vão ter também. Gente, para que o personal trainer possa se organizar financeiramente, ele precisa, em primeiro lugar, ter um valor destinado para esse investimento, para essa organização, tá? Se o personal levar em conta que tudo que ele recebe dos alunos é lucro, ele pode ter algumas consequências depois, tá? Ele não vai estar organizado, porque a gente sabe que tudo que entra não é realmente não é todo o nosso lucro, porque a gente tem alguns custos, tá? Então, essa preparação para chegar aos 10 mil também depende de uma organização financeira. Ou seja, se vocês tiverem uma organização financeira, vocês vão ter mais possibilidades de chegar aos 10 mil e de maneira mais rápida. Vou mostrar para vocês. Vocês já viram uma empresa, por exemplo, nascer e depois crescer sem ter investimentos? Vocês fizeram algum investimento quando vocês começaram a trabalhar como person? Respondam para mim. Normalmente, quando uma empresa vai abrir, ela precisa de um investimento inicial. Precisa de um investimento para abrir a empresa, propriamente dita, né? Ou seja, documentação, ela precisa ter um CNPJ, né? Se ela tiver um local físico, uma academia, por exemplo, precisa de um alvará. Tudo isso é custo, né? Tudo isso é investimento, investimento inicial. Tem também uma série de tributos, né? E aí eu não vou lembrar exatamente todos aqui, mas gente, é uma série de tributos aí que a gente tem que pagar para poder abrir uma empresa, tá? Então não é tão simples assim. E fora isso, tem que ter dinheiro guardado em caixa e saber usar isso, tá? Assim como para manter, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês de algumas coisas que eu pago, tá, na minha academia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tenho registrado aqui, ó, até porque eu estava fazendo isso ontem. Olha só, então aqui eu tenho custo com funcionários, tá? E aí quando eu faço custo com funcionários, eu já faço uma caixinha extra aqui, pensando
em 13º e férias. É a questão da organização. Não adianta eu só pensar que eu tenho o custo mensal do salário desse meu professor. Porque eu sei que lá no final do ano eu vou ter que pagar ainda o 13º dele, e quando ele tirar férias, tem mais 1/3 do salário que vai para as férias dele. Tá? Então tem que pensar nisso. O que eu tenho mais? Um valor de aluguel, né, da loja que eu alugo. Tem contador, tem luz, tem a parte comercial. Tem uma menina que trabalha conosco, que é essa parte comercial, também uma funcionária, né? Tem empresa de segurança, tem telefone, tem internet, tem os impostos, né? FGTS, tem o DAS, né? Tem o canal, né, de mídias, não, de música, Spotify, que rola lá música na academia, tem que pagar também, o aplicativo tem que pagar. Ah, mas para tocar a música lá, tem que pagar a licença, aquela, até me fugiu o nome agora, mas é uma licença de direitos autorais, né, dos músicos, tem que ser pago também, né? Tem que pagar o CREF, né? Que mais, gente? Tem limpeza, enfim, máquina de cartão, né? Tem muita coisa. Então, gente, para que eu consiga pensar em organização financeira do meu negócio, a primeira coisa que eu vou fazer é um levantamento dos custos. Da mesma forma, o personal. E agora a gente vai entrar no assunto, vou começar a responder a pergunta para vocês. Primeiro passo para a organização financeira de um personal trainer é levantar os custos que ele tem, tá? E quais os custos que a gente pode ter como personal? Primeira coisa, gente, é que a gente também tem impostos para pagar, né? Quem faz uma contribuição, por exemplo, como autônomo, né? Que é o ideal, né? Então, a gente vai ter sempre esse custo no final do mês, de tá sempre investindo ali. Se vocês quiserem colocar imposto de renda junto, né? Vocês podem daqui a pouco ver uma média que vocês pagam normalmente, né? Se não tem restituição, e aí vocês vão dividir e vão separar um dinheiro para pagar mês a mês. Contador, quem tiver contador também é um custo que tem mensal, fixo, né? Tem que botar lá no planejamento. Que mais? O que mais a gente tem aí de custo por mês? Deslocamento. Deslocamento é um custo, né? Pode ser Uber, pode ser a gasolina do carro, da moto de vocês, tudo isso tem que estar lá escrito, tem que estar no planejamento, tá? Que mais, gente? Taxa de personal. Eu sei que tem muita academia que ainda cobra taxa de personal. Aí depende muito. Eu sei que em alguns casos é o próprio aluno que paga para o personal. Em outras situações, não. É o personal que paga, até porque daqui a pouco ele pode atender mais alunos na mesma academia. Mas, enfim, é um custo fixo do personal trainer. Tem que estar registrado lá. Depois, gente, pode ter a questão de investimentos. E aí é opcional, né? Porque eu vou mostrar para vocês agora quais os investimentos que a gente pode fazer como personal, tá? E aí vai de cada um fazer ou não esses investimentos. Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês aqui, deixar claro, é que existe, então, o salário bruto que vocês ganham, o total que vocês recebem dos alunos de vocês, e tem o salário líquido, que é aquele quando vocês tiram todos os custos que vocês têm, tá? Então, eu não estou contabilizando aqui a parte dos custos, é o que sobra, realmente é o valor que eu vou ter de lucro, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se o meu salário como personal eu consigo tirar 5 mil por mês, tá? E aí eu tenho, esse é o meu bruto, tá? Só que eu tenho um custo de deslocamento, de contador, enfim, de R$ 1.000. Então o salário que eu ganho real é 4 mil, certo? 4 mil reais, tá? E agora, sabendo que o que eu ganho é 4 mil, eu, Guilherme, me organizo para ter um valor também destinado à minha empresa, ao meu trabalho. Tá? Eu não pego simplesmente esses 4 mil e saio gastando. Aí vai de acordo com a organização de cada um. Eu estou dando para vocês aqui um exemplo,
tá? E algumas dicas importantes que vocês podem usar também no dia a dia de vocês. O que eu faço, tá? Na divisão desse lucro que eu tenho de 4 mil, eu destino um percentual para cada objetivo que eu tenho. Como assim? Olha só. Na minha organização, eu sempre planejo, no final do ano, um período para eu tirar férias. Tá? Isso é sagrado. Tá? Então, final do ano eu vou tirar férias. Para eu não correr o risco de chegar lá no final do ano e não ter dinheiro, né? Ou seja, tudo que eu recebi eu acabei gastando e não separei nada para as minhas férias, eu faço mês a mês, eu tiro um percentual desse lucro de 4 mil, tá? Estou usando só um exemplo aqui que não é real, mas enfim, só para vocês entenderem. Então eu tiro um lucro, um percentual desse lucro e destino para as minhas férias. Então vou dar um exemplo sendo 10%. 10% do lucro que eu tenho no final do mês eu destino para as minhas férias que eu vou tirar lá no final do ano. Então desses 4 mil que eu tenho de lucro, R$ 400 por mês eu vou tirar do meu lucro e vou guardar lá para as minhas férias. Então, se a gente for pensar aqui, R$ 400, isso dá 4.800 reais. É o que sobra para mim lá no final do ano para eu tirar férias. Bom, pensar 4.800 para eu tirar férias, dá para fazer uma viagenzinha legal, né? E se precisar fazer um complemento, daí sim, daí o que eu tiver a mais eu complemento depois, tá? Agora, eu tiro mais um percentual também. Aí eu tiro 20% desse valor de 4 mil para investimento na minha carreira. Ou investimento aí no meu trabalho, tá? Então, 20% significa R$ 800. Então, vamos lá. R$ 800 mais os 400 que eu invisto nas férias dá 1.200. Então, peguei aqueles 4 mil, né? Destinei 1.200 para alguns objetivos que eu tenho na minha vida, que é férias e investimento na minha carreira, tá? Então, gente, dos 4 mil, sobraram 2.800 para eu me manter aí no mês. É um exemplo, e é um exemplo fictício, tá? Peguei valores que não são reais aqui, não são meus, mas só para exemplificar para vocês. E vocês podem ter diversos outros objetivos, ou vocês podem também destinar um percentual mais alto para tais objetivos. Isso depende de cada um, tá? Tô dando aqui apenas um exemplo. Ô, Guilherme, mas que tipo de investimento que eu posso fazer, né, no meu trabalho? Aí esse é um outro assunto, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu posso investir em qualificação. Pô, tem um curso legal que apareceu agora, quero me aprofundar um pouco mais nisso. Vou ter um dinheiro guardado, R$ 800 por mês, para eu me qualificar. Pô, R$ 800 por mês, se não dá para pagar o curso todo, dá para pagar uma parcela do curso, tá? Se for claro, um curso um pouco mais caro. Ou tem cursos de finais de semana que daqui a pouco são interessantes, ou tem um e-book que eu quero comprar, 800 pila eu consigo comprar tranquilamente. Se eu não usar todo o dinheiro, vai entrar mais 800 no próximo mês, já consigo fazer um investimento maior na minha qualificação, né? É uma ideia. Que mais? Material. Material para dar aula, né? Se eu sou um personal que dá aula na casa do aluno, eu posso comprar alguns materiais. Vou investir no TRX, vou investir em elástico, sei lá, uma bola suíça, série de materiais que vocês podem adquirir para qualificar ainda mais a aula de vocês, tá? Que mais? Que outros investimentos eu posso fazer? Investimento nas mídias digitais. Isso é importante, tá? Antigamente, quando eu fazia esse tipo de investimento, quando não tinha essa história de mídias e tal, eu tinha que fazer cartão de visita e panfleto. E como eu fiz, gente? Fiz muito. Perdi sábado e domingo saindo na zona onde eu mais dava aula, distribuindo, né? Botando as caixinhas de correio. Fiz muito isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vocês podem ter uma página, né, no Instagram, no Facebook, e vocês podem investir em tráfego. E aí vocês vão direcionar
ainda o público que vocês querem que chegue esse anúncio de vocês. Então, eu vou trabalhar com idosos, eu trabalho com idosos, né? Eu quero que esse anúncio que eu esteja fazendo aqui, ele seja direcionado para pessoas acima de 60 anos e que morem a 2 quilômetros na volta aqui da região onde eu atendo. E aí o Facebook e o Instagram pegam e direcionam para aquele público. Então nem vou gastar meu tempo com o panfleto, entregando o panfleto para pessoas que não têm o menor interesse no meu trabalho. Eu vou diretamente para aquele público que eu desejo trabalhar. Né? Outra situação de investimento que eu posso ter é em relação a uniformes. Né? Uniforme eu falo, ter uma camiseta com nome próprio, ter materiais como um boné, enfim, e eu poder dar isso para o meu aluno também, gente, é um investimento. Porque esse aluno, ele vai estar carregando com ele o nome de vocês, aonde ele for. Sendo na academia que vocês atendem, então vai ser mostrado para outras pessoas que estão treinando, seja dentro do condomínio e as pessoas vão começar a visualizar os vizinhos, né, e vão identificar o nome de vocês. E no momento que eles enxergam isso, eles conseguem perceber que vocês entregam um trabalho, né, um serviço mais profissional. Poxa, esse cara é organizado, até camiseta ele dá para os alunos. Então faz diferença. É o que a gente chama de marketing direto. Ou seja, tu não está vendendo diretamente para a pessoa, mas ela está olhando assim de forma indireta que no nome de vocês está correndo por aí. E aí elas vão atrás provavelmente das mídias digitais de vocês ou do contato que vocês têm. Se daqui a pouco tiver o WhatsApp de vocês na camiseta, ele vai lá mandar um WhatsApp para vocês, porque ele está interessado, ele viu que vocês trabalham lá, né? Então, é uma outra situação onde a gente pode investir, tá? E como é que eu posso fazer isso? Atualmente, eu não sei se vocês têm conta digital, em banco digital, né? Eu tenho de duas empresas. Falo normalmente aqui, o Nubank e eu tenho do Inter também. O Nubank eu acho muito legal porque ele tem umas caixinhas, né? E aí toda vez que a gente injeta um dinheiro na caixinha, ele vai rendendo por mês. Então eu criei algumas caixinhas. Caixinha de férias, tá? Eu tenho caixinhas para minhas férias e eu tenho a caixinha para investimentos no meu trabalho. Então, como eu falei para vocês, cada mês que passa eu vou deixando um percentual e vou botando dentro dessas caixinhas. E vai rendendo, né? Vai rendendo. E, claro, quanto maior o valor, mais vai render esse dinheiro. Então, é super legal, tá? E é super prático também. A mesma coisa na minha empresa, na minha academia. Eu também criei caixinhas e eu vou deixando lá. Daqui a pouco, se eu não usei esse dinheiro, no outro mês vai sobrar o dinheiro e vai render ainda mais, tá? Então, é uma possibilidade super fácil, super ágil de usar, né, essas caixinhas que tem nos bancos digitais atualmente. É uma super dica, tá, pessoal? O importante de tudo, e agora eu respondo para vocês a pergunta da live, é que sim, é super importante a gente ter uma organização financeira para a gente acelerar os nossos resultados aí em direção aos 10 mil por mês. Porque, gente, quanto mais vocês qualificarem o trabalho de vocês, mais atenção vocês vão chamar, né? Mais vocês vão aparecer. E é isso que faz vocês captarem novos alunos. Se eu investir em tráfego, tiver uma página legal, fazer publicações bacanas ali e investir no tráfego, esse meu trabalho, essa produção que eu fiz, ela vai estar aparecendo para diversas outras pessoas. Então a possibilidade de eu captar novos alunos é muito maior se eu não fizesse esse tipo de investimento. Então, para fazer esse tipo de investimento, eu preciso que eu tenha uma organização financeira, né? Para que eu não tenha que daqui a pouco pegar o valor, todo o valor que eu recebo e começar a aplicar de qualquer maneira em tudo que é lugar. Ah, mas eu tenho uma coisa, eu quero comprar uma bicicleta. Como uma bicicleta? Ah, mas e aí fiquei sem dinheiro para investir no meu tráfego e agora? Não, gente, deixem de maneira organizada. É tão fácil, mostrei para vocês aqui, usando só o exemplo das férias e de investimento. Só isso.
né? Mas vocês, claro, como eu falei, pode ter outros objetivos aí para investir. A questão é que de maneira organizada vocês vão conseguir mais tempo para vocês, vão conseguir ter de maneira mais clara o que vocês ganham realmente, quais os custos que vocês têm e quais investimentos que vocês podem fazer para melhorar ainda mais o serviço de vocês. Vale muito a pena perder um tempinho para fazer essa organização financeira e aí ter mais chances de se qualificar e entregar um serviço mais profissional. É isso que chama a atenção das pessoas, principalmente de pessoas idosas, certo? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever para mim. Se tiverem alguma ideia, alguma sugestão de conteúdo, escrevam aí, que é sempre muito bem-vindas aí esses comentários de vocês. Eu volto na quinta-feira, às 15 horas, com mais uma live, certo? Obrigado por todos que estiveram aqui e até lá então. Valeu!